Eu queria convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Versículo 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia. E muito obrigado, Ju. E podermos compartilhar da tua palavra com cada irmão, com cada irmã. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para tratar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana foi meio cruel, né? Eu estava procurando uma palavra, buscando em Deus uma palavra. E toda a palavra que eu ia buscar vinha para esse assunto que eu vou trazer hoje. Tudo que eu procurava, tudo que eu estudava, me levava para esse assunto. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus falou comigo durante essa semana, que é o dever do perdão. O dever do perdão. Algo que sempre mexe comigo e acredito que com todos. Porque o perdão, ele é inesgotável. Nós carecemos diariamente do perdão do Senhor e do perdão dos irmãos. Precisamos verdadeiramente nos importarmos mais com o perdão, em oferecer e em dar perdão, em pedir perdão. E esse versículo ficou marcado para mim. É o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E foi o versículo que norteou a minha cabeça. Suportai-vos uns aos outros. Não é suportai-vos de eu ficar carregando você. É suportai-vos de eu te sustentar. Não é eu te suportar, eu te suporto. Não, não é isso. É eu te suporto, meu irmão. Nós estamos juntos. Vamos caminhar juntos. Vamos andar juntos. Vamos estar sempre juntos. É suportar nesse sentido. E aí veio esse título para mim. O dever do perdão. Mas por que o dever do perdão? O que seria mais fácil para nós? Perdoar ou ser perdoado? O que seria mais fácil para você, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje? Perdoar ou ser perdoado? Devemos caminhar nesse sentido. Perdoar e ser perdoado são princípios fundamentais da palavra de Deus. Princípios fundamentais. É algo que reflete o amor e a graça de Deus
para toda a humanidade. O perdão é um ato de misericórdia que envolve liberar ressentimentos e abrir espaço para a reconciliação. Liberar ressentimentos e abrir espaço para a reconciliação. A Bíblia nos ensina que o perdão é essencial na vida do cristão. Se você é cristão, se você é cristã, o perdão, ele é essencial na sua vida. Anotaram? Notem, porque nós precisamos lembrar sempre disso. O perdão é essencial na vida do cristão. E aqui em Colossenses, no capítulo 3, significa que devemos perdoar porque também fomos perdoados por Deus. Não tem como eu não perdoar partindo de um princípio que Deus já me perdoou. Não tem como eu não perdoar partindo de um princípio que Deus me perdoa a todo momento. Se eu sou verdadeiramente cristão, eu preciso, eu necessito, é meu dever perdoar. Isso é um barulho aqui. É o que é isso? Misericórdia. Perdoar. É algo que tem faltado mesmo no nosso meio. Perdoar genuinamente. Jesus nos ensinou essa verdade na oração do Pai Nosso, quando Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí a gente para pensar. Será que mesmo em meio à oração, não estamos mentindo? Quando Ele diz que devemos que perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você realmente tem perdoado aquele que cometeu alguma falta contra você? Essa manhã, nós vamos sair daqui pensando nisso. Eu oro para que Deus grave no seu coração e na sua mente essa palavra da manhã. Ou seja, o perdão que recebemos de Deus está totalmente ligado ao perdão que concedemos aos outros. Ei, se você não perdoar, Deus não te perdoa. Já pararam para pensar nisso aqui? O perdão, nesse caso, ele é condicional. Perdoa, porque eu te perdoei. Ah, não, mas essa é só no passado. Eu não posso pensar nisso. Eu não consigo pensar nisso. Você está cometendo um grande erro. Está cometendo um grande erro. O maior exemplo de perdão está na cruz do Calvário. Quando Jesus, mesmo sendo injustamente condenado, disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Independente de qualquer coisa, meu irmão e minha irmã, saiba que Deus está pronto a te perdoar. Deus está sempre pronto a nos perdoar. Graças a Deus por isso. O que seria de mim? O que seria de nós se não fosse isso? Se não fosse pela graça? O que seria de nós? O que estaríamos fazendo? Isso demonstra para nós hoje que o perdão não depende das ações dos outros, mas da nossa decisão de amar e liberar o nosso coração de mágoas. Amar e liberar
o nosso coração de mágoas. Existem vários exemplos de perdão na Bíblia, como de José para os seus irmãos, como de Jacó e Esaú, como Davi e Saul, a mulher adúltera, o credor incompassivo. São tantas outras que falam sobre o perdão. E precisamos sempre atentar para isso. John Wesley já dizia: aqueles que lhe procuravam pedindo uma resposta para a forma de como alcançar a santificação, que deviam escrever uma lista com o nome das pessoas que lhe ofenderam e orar todos os dias por esses nomes que estavam na lista. Olha a profundidade disso. Anotar o nome de todas as pessoas que te ofenderam e orar buscando perdoar essas pessoas. Orar não um dia, não uma hora, não um tempo, mas orar todos os dias até que essas pessoas verdadeiramente se sentissem perdoadas. Às vezes o nosso conceito de perdão é distorcido, é sentimentalista. Contudo, não é assim. Mesmo que não sinta vontade, ainda é preciso perdoar para que o coração seja livre para aceitar o amor da pessoa que lhe ofendeu. Acabamos de cantar. Impressionante. Quão impressionante é. Será que nós temos parado e refletido nas canções que nós temos cantado, nós temos louvado ao Senhor? Para saber se estamos verdadeiramente presentes naquilo? Eu sei que é uma palavra que faz a gente parar para pensar. Dificilmente vai ter um glória a Deus, aleluia. Mas é porque nós precisamos pensar nisso diariamente. Nós temos tido palavras aqui de fé, como o pastor Rodrigo trouxe no domingo passado. E a nossa linha tem sido essa. É porque a gente combina? Não. Não é. A gente tem falado de fé, de oração, de estar disposto, de compromisso. É disso. E é nesse sentido que Deus tem movido o coração de cada pastor. Precisamos atentar para isso. A diferença na Bíblia é que perdão não é um sentimento. Perdão é uma ordem, um mandamento para todo cristão. Não pergunta se você quer perdoar, se você pode perdoar. Não. A palavra de Deus vai dizer: perdoai, perdoa. Não tem o que escolher, não temos outra opção a não ser perdoar. Não existe outra opção. Ah, mas parece que é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Para eu estar aqui falando hoje para vocês, isso aqui já martelou na minha cabeça. E esse questionamento interno que você faz agora, pensando assim, pô, está pensando que é fácil? Eu fiz também. E eu entendo que não é fácil. Aí você pode me perguntar: então como perdoar? Como vamos fazer para perdoar? O que temos de fazer para perdoar? Eu vou mais longe. O que devemos fazer para perdoar? O que nós precisamos fazer?
primeiro ponto para perdoar. Nós devemos perdoar antes de tudo. Antes de qualquer coisa, nós devemos perdoar. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 23 e 24, vai dizer assim, ó: se, pois, ao trazeres o altar a tua oferta, ali te lembrares que de teu irmão, que tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Ele não diz que não é para você não ofertar. Ele não diz que é para você ir embora. Se você ali, você percebeu que tem algo contra o seu irmão, deixa ali. Vai, se conserta com ele. E volte para fazer a sua oferta. Porque se deixarmos simplesmente e formos embora, de nada vai adiantar. Continuaremos na mesma situação. É deixar ali, se consertar e voltar. É dessa forma. O perdão deve vir primeiro, não importa o que seja. Não podemos esperar as coisas piorarem. E antes de ver a pessoa e a pessoa passar por algum confronto com ela. O confronto que às vezes é necessário. Às vezes é necessário. O embate às vezes é necessário. Nós só não podemos parar no embate. Ele é necessário, sim. Nós discordamos, nós divergimos de alguma coisa. Mas nós precisamos nos reconciliar. É preciso perdoar em oração diante de Deus. Ou seja, antes de pensarmos em ir até a pessoa, devemos primeiramente orar e alcançar o perdão de Deus. Antes de você procurar a pessoa, é preciso que você ore, alcance o perdão de Deus. E com certeza isso vai brotar no seu coração. Mesmo se tivermos com a razão, aí mesmo é que devemos dar o perdão à pessoa que nos ofendeu. Não, mas eu tenho razão. Eu tenho razão. Eu não vou arredar o pé daqui em direção a ele, em direção a ela, porque eu tenho razão. Aí é que nós devemos ser verdadeiramente cristãos e fazer a diferença. Se ela te magoou, independente de qualquer coisa, vá até ela e ofereça perdão. Precisamos deixar o sentimento de justiça própria, o julgamento do próximo, porque diante de Deus todos nós somos igualmente pecadores e carentes do seu perdão. Carecemos do perdão do Senhor diariamente, constantemente. Então quem sou eu? Quem é você para não perdoar? Precisamos estar atento a isso. E sermos e ficarmos dependentes da sua maravilhosa graça. O segundo ponto. Devemos parar de condicionar o perdão. Só vou perdoar ele se ele fizer isso. Só vou perdoar ela se ela fizer isso. Só vou perdoar ela se ela vier aqui. Tem gente que ainda vai mais longe. Só vou perdoar ela se ela vier aqui e se ajoelhar diante de mim. Só vou perdoar ele se ele me pedir perdão em público. E não é isso que a palavra de Deus fala. E perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoados os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre.
Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste, que vos perdoa, que perdoará. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 12 até o 15. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que fala isso. Jesus disse que se não perdoarmos os nossos inimigos, também não receberíamos o perdão de Deus. É isso que ele está falando aqui. E até quando nós vamos brincar de que perdoamos? Ou pensar, não, já perdoei. Deus sabe, já perdoei. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que você tem que ir até a pessoa. Na oração do Pai Nosso falamos isso. O que é algo muito sério. E por vezes vamos no automático e ignoramos a profundidade dessas palavras. Seria como se falássemos para Deus não perdoar os nossos pecados. Assim como não perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa, se você tem uma questão a ser perdoada, não ore dessa maneira. Não ore dessa maneira. Então o pastor está dizendo que eu não devo orar. Não estou falando isso não. Eu estou falando que você deve ir lá pedir perdão e continuar a sua oração. Porque se não for dessa forma, você vai estar falando exatamente o contrário do que diz a palavra de Deus. A condição do perdão é o próprio perdão divino. Se recusarmos a perdoar, estaremos nos recusando a receber o perdão de Deus. A falta de perdão bloqueia nossas orações. Se você precisa perdoar, se você tem alguém para perdoar, se você tem alguém para oferecer perdão, lembre-se disso. A falta de perdão bloqueia nossas orações. Bloqueia nossas orações. Quem conhece e reconhece o perdão do Pai, sabe perdoar. Ou seja, se você conhece e se você reconhece que foi perdoado, que foi perdoada, você sabe perdoar. É simples assim. É simples assim. Terceiro ponto. Devemos pedir perdão como? Como nós devemos pedir perdão? Mateus 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentio e publicano. Qual atitude é mais fácil? Pedir ou oferecer perdão? O texto diz que quem foi ofendido é que deve procurar o ofensor. Ah, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Ele me ofendeu
eu estou sentindo muito ofendido, muito ofendida por ele ou por ela. Como eu vou procurar ela? Não. O meu orgulho não deixa. Não deixe que isso te atrapalhe. O ferido é quem deve procurar o remédio com quem o feriu. O remédio para você está com ele. Se ele te feriu, se ela te feriu, o remédio está com ele ou com ela. Procure. A orientação de Jesus é que a pessoa que se sentiu ofendida procure quem a ofendeu sozinha. Primeiro é você e ela, ou você e ele, ou você e ela. Tete a tete. Olho no olho. Olho no olho. Ele me ofendeu, ela me ofendeu. Eu vou chamar ela para conversar. Vou tomar um café. Vou pagar um café para ela ou um café para ele. Vou na casa dele conversar. Na casa dela conversar. Eu vou dar um jeito, mas vou fazer um contato para que ela venha encontrar comigo ou ele venha encontrar comigo. Mesmo sabendo que existe algo errado entre nós, mas para que isso possa se consertar a partir desse momento. Estarmos juntos. Devem ir sozinhos. Se não der certo, depois procure junto com alguém de testemunha. Ou seja, vá junto com uma testemunha, uma ou duas testemunhas. O negócio era tão sério que precisava de testemunha. É tão sério. Não era. O negócio é tão sério que precisa de testemunha. Se você não conseguir resolver direto com seu irmão, com a sua irmã, você precisa de testemunha. A que ponto nós chegamos? Que grau de seriedade é isso? Vá com alguém. E se mesmo assim não resolver, leve o caso para a igreja. Ou seja, quando ele fala leve o caso para a igreja, não está falando de ninguém de fora, não. Ele está falando para os de dentro. Para quem já está na igreja. Ele está falando para mim e falando para você também. A questão do perdão é algo muito sério no meio do cristão. No meio do povo cristão. E nós, estando nós nessa situação de sermos verdadeiramente cristãos, precisamos atentar para a seriedade do que é essa pequena palavrinha chamada perdão. E liberar isso de tal forma que seja verdadeira. Saia de dentro de nós. Mesmo assim, se não adiantar, a pessoa não quis se arrepender, você deve considerá-la como publicano e pecador. O que para Jesus pode ser traduzido como digno de amor e de misericórdia. Às vezes quando a gente fala assim, não, então já que você não quer, eu te considero como publicano e pecador. Afasta-se de mim. Some da minha frente. Não te quero mais te ver. E não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. Então, se já aconteceu isso com você, você conhece alguém, saiba que perdão é bem diferente. É bem diferente. Essa pessoa que você está lembrando aí agora, peça perdão. Ofereça perdão para ela. Porque para nós cristãos, independentemente de qualquer coisa, sempre vai prevalecer o amor. Se nós somos cristãos verdadeiros, cristãos autênticos, sempre, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação,
vai prevalecer o amor. Quarto e último ponto, eu acho que é o último. Quarto e último ponto. Fala assim, ele vai parar de falar, porque eu já não estou aguentando mais esse negócio de perdão. Já chutou minha canela. Já chutou minha canela, me perdoa, né? Já chutou minha canela. É algo que a gente não ouve muito, glória a Deus, mas é assim mesmo. Quantas vezes devemos perdoar? Eita lasqueira, olha isso. Quantas vezes devemos perdoar? Mateus 18, no versículo 21 e 22, vai dizer assim, ó. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. E aí depois ele vai lá para o versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus faz uma conta interessante, usando a mística do povo, com o número 7, simbolizando a perfeição, e multiplicando por 70. O número 7 simbolizava a perfeição, é uma forma de dizer que não havia limites para o perdão. Não havia limites para o perdão. Até quantas vezes eu vou ter que te perdoar? 70 vezes 7. Na verdade, se formos contar as vezes que alguém nos ofende, até 70 vezes 7, 70 vezes 490. Né? 490. Não precisa fazer no celular, não. Dá para fazer. Acho que é 490 mesmo. Né? 490. Chegaremos ao que diz o texto no versículo 35, que eu acabei de ler. Até que do íntimo. Você vai perdoar tantas vezes, que você vai se conscientizar de que é algo que vem de dentro de você. Ou seja, o perdão não pode ser simplesmente, eu te perdoo. Aquela velha máxima, eu te perdoo, mas não esqueço. Eu te perdoo, mas não fica perto de mim, não. Eu te perdoo, mas olha só, quando eu vier, você muda de calçada. Mas eu te perdoo. Te perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Não perdoa. E eu já conheci uma família que o cidadão brigou com o pai. Ele já não falava com o pai há mais de 20 anos. Eu falei assim, cara, mas é seu pai. Não, eu sei, é meu pai, eu perdoei ele. Mas você não vê há 20 anos. Ele, não, eu perdoei, mas ele vive lá e eu vivo aqui. Então não perdoa, meu irmão. Não perdoou. Perdão é algo muito sério para a nossa vida. E nós não podemos esquecer disso. Ou seja, esse versículo 35 que diz que até que do íntimo é o que Jesus quis dizer. Que devemos perdoar até sentir do fundo do nosso coração perdão. Eu estou te perdoando porque eu estou sentindo de dentro de mim que devo te perdoar. E já não existe mais nada que possa abalar a nossa vontade de estar junto. Perdão. Perdão.
Uma palavrinha tão pequena, mas com um significado tão grande, tão imenso, e que às vezes cai na banalidade, e a gente acaba sem saber o que está falando. Perdão, me perdoa. Por favor, me perdoa. Sem saber o que verdadeiramente está fazendo. Quando formos capazes de identificar esse sentimento em nós, não seremos mais atingidos por qualquer probleminha, nem sentimentos de ofensas. Deixaremos de ser cristais. Tem gente que é cristal. Tudo machuca, tudo dói, tudo dá problema. Ah, não, fulano falou assim comigo. Acaba virando, deixando de falar, magoando aquela pessoa. De uma maneira tão profunda que às vezes nem sabe. E dessa semana eu ia compartilhar isso na quinta-feira. Foi quinta-feira que a gente estava? Na quinta-feira, e não fiz. Nós tivemos aqui um momento de casais, e eu estava ali atrás conversando com a Vera. E ela compartilhou alguma coisa comigo, que eu falei assim, cara, mas eu nem imaginava que isso teria te machucado assim, dessa forma. Por quê? A Vera, minha esposa amada, linda, maravilhosa, ela é uma mulher de oração. É uma mulher de oração. Então, ela, por enquanto, ela está perdendo só para John Wesley. E lá em casa, às vezes ela vai para o quarto e fala assim, caramba, tu vai orar de novo? Eu tenho que pegar alguma coisa aí, eu tenho que fazer. A gente não posso, que a gente chega lá na porta, trancado o negócio. E aí eu falei assim, pô, tu ora toda hora também. Para mim, tranquilão. Foi. Mas olha como é que a pessoa já estava com o negócio guardado há tanto tempo, e nessa quinta-feira ela compartilhou comigo. Na quarta-feira. Nessa quarta-feira ela compartilhou comigo. E eu percebi, saí daqui, não falei nada para ela, estou falando agora, ela está surpresa. Eu falei assim, caramba, eu não imaginava que isso tinha ferido tanto ela. Tanto a ponto dela ficar guardando isso e nem tocar no assunto. Ou seja, às vezes do nosso lado existem coisas pequenininhas que estão travando a minha e a sua oração. E a gente não sabe. Ou seja, você também tem que se expressar. Você precisa falar. Pastora Janaína, a senhora falou aquilo e realmente aquilo me machucou. Não ficou legal, não. A pastora vai falar assim, me perdoa, vamos orar. Ou então vai falar assim, ou então ela vai me perguntar, o que eu falei? Não é assim? O que eu falei que eu não sei? Mas ela vai saber porque eu estou falando para ela. É assim que tem que ser a nossa vida. A vida do cristão é isso. É compartilhar momentos bons e momentos ruins também. Compartilhar aquilo que me fez bem, mas também aquilo que me fez mal. É só dessa forma que nós vamos conseguir congregar. Isso é congregar. É eu poder conhecer a Ana, conhecer a Usilene. Aqui, ó. Olha aqui, gente. Uma pausa. Olha isso, olha. Que top que ficou. Ela ressuscitou a caidinha. Estava muito ruinzinha. Muito obrigado, Lene. Então, estou te agradecendo em público. Estava difícil. Mas a gente precisa compartilhar, a gente precisa falar para a pessoa. Só precisa entender. Ninguém é adivinho.
Se eu não colocar a minha posição, se eu não colocar aquilo que me incomoda, jamais você vai saber. Jamais você vai saber. Jamais você vai ter a oportunidade de me pedir perdão. Ou de oferecer perdão. Concluindo, deixemos de ser cristais. Perdoe até o fim. Independente do que aconteça, independente do que for, ofereça perdão. Libere a pessoa que está do seu lado. Solta, né, Juliana? Solta a pessoa. Porque quando nós não perdoamos, nós agarramos literalmente essa pessoa. Nós prendemos essa pessoa. E isso não pode fazer. Eu queria concluir uma passagem que está lá no livro de João. João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Ou seja, se você perdoar o pecado, estão perdoados, estão libertos. Mas se você não perdoar o pecado, a falta daquele irmão, estão retidos. Lembra de uma vez eu falei assim, que tem a palavra de Deus, se ligados na terra, ligado estará no céu? É porque se ligados na terra, ligado estará no céu. Ou seja, já está ligado no céu, você só tem que ligar aqui. A mesma coisa é aqui. Se você perdoar o seu irmão, Deus já está perdoando. Não só o seu irmão, como você também. Mas se você não perdoar, vai ficar todo mundo preso nisso. E João 20 vai contar a história de Jesus entrando no local, se apresentando para os discípulos. E no final ele fala isso. Quando ele vai liberar os discípulos, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e fala: você tem de poder agora para perdoar ou não perdoar. Nós precisamos entender que o Espírito Santo nos dá autoridade para perdoar os pecados. Quando temos intimidade com Deus, é uma outra coisa que nós temos falado sempre aqui na igreja. Busque intimidade com Deus. Se recolha a oração, jejum, palavra. Busque intimidade com Deus. E quando temos essa intimidade, recebemos esta capacidade de perdoar de todo o nosso coração as pessoas. Mas para isso acontecer, precisamos de estar verdadeiramente ligados em Deus através do seu Espírito Santo. E hoje, como representante de Cristo que nós somos, e se não somos, deveremos ser, devemos perdoar como Ele perdoou. Perdoar como Ele perdoou. O verso 23 é bem claro, quando diz que se perdoarmos, estaremos liberando a pessoa. Mas se não for assim, estaremos retendo, prendendo essa pessoa. O perdão é uma chave que nos livra das algemas do ódio. Algemas essas que acorrentam milhares de pessoas. Milhares de pessoas são acorrentadas por não perdoar, por não liberar perdão, por não pedir perdão. Milhares de pessoas. E até mesmo cristãos. E nem se deixam amar com o amor verdadeiro. Um amor genuíno. Um amor que vem de Deus. Quem perdoa, libera.
liberta. Quem perdoa, deixa ir. Quem perdoa é livre para desfrutar desse amor, desse grande amor de Deus. Mas devemos perdoar por quê? Porque também erramos e somos carentes do perdão de Deus. Porque não somos melhores que ninguém para nos recusar a dar o perdão. Devemos perdoar porque o perdão é de Deus e nós devemos dá-lo a todos. Porque as adversidades são úteis para moldar o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa personalidade. Por isso precisamos ter maturidade para entender as dificuldades nos relacionamentos. Precisamos perdoar por quê? Precisamos perdoar, sim, por ser mais espirituais. Não tendo ódio de pessoas que são amadas por Deus. Não posso nutrir ódio por uma pessoa que eu sei que ela é amada por Deus. Então eu preciso liberar. Eu preciso libertar essa pessoa. E ser liberto. Porque precisamos discernir as armadilhas de Satanás contra a nossa comunhão como irmãos. Entendendo a palavra de perdão, entendendo o que é o perdão, nós estaremos nos livrando dessas armadilhas que Satanás coloca no nosso meio, no intuito tão somente de atrapalhar a nossa comunhão como irmãos. Concluindo, agora eu vou concluir mesmo, hein? Ministério de louvor, vou concluir. Perdoar e ser perdoado são princípios essenciais para quem deseja viver segundo a vontade de Deus. Princípios essenciais. O perdão não significa esquecer ou justificar os erros, mas escolher seguir adiante com um coração renovado. Assim como Deus nos perdoa, devemos praticar o perdão, permitindo que a graça divina transforme nossas relações, transforme o nosso interior. Se há alguém que você precisa perdoar, faça isso ainda hoje. Essa pessoa que você está pensando agora, eu preciso liberar essa pessoa. Faça isso ainda hoje. Perdoe ainda hoje. Busque, faça contato com ela, com ele ainda hoje. Mas liberte-se e libere essa pessoa.